E é sobre isso que nós vamos falar com o nosso professor Davidson Cavalcante, porque a pressão do vídeo do Nicolas foi checkmate aí para o Lula pedir a revogação do ato sobre esse monitoramento do Pix pela Receita Federal. Não é isso, meu querido Davidson Cavalcante? Muito boa noite. O senhor tá bem? Rapaz, quem não deve estar é a comunicação e a cabeça do presidente Lula com isso. E assim, você falou perfeitamente, o vídeo do Nicolas foi trivial para que o presidente, e eu sei por fontes em Brasília que foi o próprio presidente que pediu a revogação desse decreto da Receita Federal que visava monitorar Pix de R$5.000 para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica. Bem, gente, uma coisa é fato, a gente vai ouvir o Nicolas Ferreira falando, mas você que está em casa tem que prestar atenção no seguinte. A gente vive hoje uma onda assim de fake news, de divulgação de notícias falsas nas redes sociais, é muita gente que dá palpite e às vezes as informações acabam criando muito mais o caos e criando a sensação mesmo de insegurança, mas eu vou falar do ponto de vista político. Faltou ao governo federal, faltou à comunicação do Lula ser mais efetiva e assertiva quanto a algumas decisões relacionadas a esse tema. A gente sabe que hoje no Brasil, se você perguntar do pipoqueiro, se você perguntar de qualquer pessoa que tem uma renda média, ninguém quer pagar imposto, muito menos para a Receita Federal. Ainda mais diante de um cenário onde a economia dá sinais de cada vez mais as coisas estarem em alta, os preços em alta, os juros altos, está tudo realmente nas alturas. Por mais que o emprego formal tenha crescido no país, quando eu falo emprego formal, carteira assinada, mas o bolso das pessoas está cada vez mais pesado, custear determinadas despesas. Então aí foi um erro realmente de comunicação do governo, faltou realmente a comunicação do governo Lula chegar a explicar o óbvio. Evidentemente, dizer às claras, olha, a Receita vai monitorar, mas não vai taxar. Vai ser necessário porque qual é o objetivo? É evitar que sonegadores, que gente que burle ali a declaração de imposto de renda, fira os preceitos constitucionais, enfim, qualquer coisa. Mas deixou muito aberto. E aí o Nicolas, que tem uma estratégia de comunicação, e aí tem que admitir, o rapaz é bom, fala bem, tem uma boa comunicação, principalmente na rede social, e parece que a esquerda não entendeu que esse terreno hoje das redes sociais, ele é hoje um elemento forte, principalmente do ponto de vista eleitoral. A direita consegue nadar de braçada, a esquerda parece que não entendeu que essa linguagem ela é trivial também para o governo, e o Nicolas cada vez mais se fortalece e conseguiu aí uma coisa que nem os técnicos conseguiram convencer, por exemplo, o presidente da República, Brunoso, fazer com que esse decreto fosse revogado. Aliás, o vídeo do Nicolas está chegando a mais de 500 bilhões... 500 milhões? 500 milhões de visualizações. Vamos ver, professor, vamos ver. Ganha um salário mínimo, fácil para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico por quê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor tá custando caro demais. Pensa comigo. Esse é o vídeo que tá polemizando, né? Mais de 500 milhões? 500 milhões de visualizações, meu Deus. E eu quero te falar mais. Você vê que na fala do Nicolas, ele vai para onde? Ele vai para o eleitor que historicamente vota com a esquerda. O eleitor de baixa renda, o eleitor C, classe C, classe D. Você que assiste aqui. E é hoje esse eleitor que está revoltado com o governo Lula. O governo Lula atravessa um momento delicado de popularidade e essas medidas têm sido tratadas nos bastidores, sim, como medidas que têm criado impopularidade e rejeição ao presidente. Estão jogando, inclusive, a responsabilidade de um ato desse para o governo federal. Fato é que o decreto da Receita Federal está revogado. Esse decreto que visava monitorar
Pix de 5 a 15 mil, no caso 5 mil pessoa física, 15 mil pessoa jurídica, caiu. Fernando Haddad quer editar uma medida provisória, ao meu ver, nesse momento, Brunoso, sabe aquelas colmeias, quando elas estão quietas ali com as abelhas dentro, você vai lá e joga, qualquer coisa elas mexem e reagem. É igual aquela coisa da tumba da múmia, né? A múmia está dormindo, digamos que a múmia seja o Bolsonaro, está lá dormindo, você vai lá e atiça e traz de volta o inimigo político, o adversário político. Um conselho, se eu pudesse dar, é melhor não mexer nisso no momento. Foca, por exemplo, no decreto dos celulares, da proibição dos celulares nas escolas, que é um decreto que teve apoio popular. Isso aí foi uma medida positiva, que já é algo que, inclusive, muita gente tem aprovado. Foca, por exemplo, no projeto da segurança pública para conversar com os governadores. É mais polêmico? Sim, mas é importante. Fugir realmente disso é um momento delicado. Aliás, fugir disso é um momento trivial, porque aí você está percebendo o seguinte: o Nicolas conseguiu fazer a massa se mobilizar e compartilhar esse vídeo. E eu não estou falando aqui você que é de direita ou de esquerda. Isso significa, gente, que na política a comunicação efetiva, seja ela para o bem ou para o mal, ela pode arranhar e pode fazer crescer outros. Nessa daí, o Nicolas cresceu, o governo federal agora vai ter que se debruçar para realinhar os trilhos e, de fato, é preciso muita cautela. E agora o Sidônio Palmeira, que chefia a comunicação do presidente da República, terá muito trabalho. Repito, nas redes sociais hoje, a esquerda precisa entender que a linguagem tem que ser mais clara possível. Senão, vai resultar nesse caos. Depois, para apagar o incêndio, vai ser difícil. Voltou normal. Ó, a gente fala agora do prefeito Fernandão, minha gente. Fernandão Vieira, lá de Presidente Figueiredo, né? Sim. Ele que está falando sobre a emergência de 120 dias em Presidente Figueiredo, minha gente, depois da difícil transição, né, de governo, no caso com a ex-prefeita, a Patrícia Lopes. Está difícil lá, professor? Com certeza. E aí é outro dado de comunicação. Isso que eu falo, a gente está falando de comunicação do governo federal, questão do Pix, ninguém vai monitorar mais você, beleza. Mas também existe uma questão de comunicação política que é transição de governo. Então, quando você vai fazer transição, as coisas precisam estar na mesa. Agora, uma coisa detalhada. A gente tem alguns municípios no Amazonas que estão com problema realmente de transição de um prefeito para o outro. Altazes, Presidente Figueiredo, municípios da Calha do Solimões. Mas no caso de Presidente Figueiredo, Fernandão editou uma medida de emergência de 120 dias porque a ex-prefeita Patrícia Lopes não fez transição. De fato, ela não fez transição para o novo prefeito. Ela, que era prefeita, não conseguiu se reeleger, perdeu a eleição. E eu já havia dado um bastidor aqui, que lá em Presidente Figueiredo ela havia desaparecido. Gente, isso é uma coisa muito séria. Eu não me recordo, acompanhando política há muitos e muitos anos, estudando o tema, de ver realmente um decreto de emergência, porque não houve transição política. E a gente está falando de Presidente Figueiredo, um dos municípios com a maior arrecadação pública do Amazonas, arrecadação milionária. Isso é vergonhoso. Então a gente espera, sim, claro, vamos acompanhar, mas é importante que as autoridades fiscalizem e façam cumprir a lei. Aliás, prefeito que perdeu a eleição tem que fazer transição. Senão, como é que fica aí a população, inclusive podendo ter impactado serviços que são triviais e, claro, com uma gestão que vai assumir sem saber quanto tem para investir na cidade. É algo muito sério para uma cidade bonita, turística, um polo natural, com um repasse milionário e a população sofrendo diante de decisões políticas erradas, Brunoso. Professor, só para a gente resumir isso aqui, Patrícia Lopes lascou o Presidente Figueiredo. Exato. E agora a gente espera que Fernandão ele possa ir, né, que ressurja um milagre ali na Terra das Cachoeiras, né, professor? Por pouco, Patrícia Lopes não acaba com um dos patrimônios mais bonitos do nosso estado. Obrigado, professor. Até amanhã, te espero no povo. Com certeza. Tá bom? Até amanhã. Tchau, professor. Até já.